Olá, amigos da CL aí na comunidade Adventistas Life. É bom voltar a falar com vocês e durante essa semana recapitular aquilo que a gente está estudando na lição da Escola Sabatina de Adultos. É bom a cada dia a gente seguir nessa caminhada de crescimento e comunhão com Deus. E quando a gente fala de comunhão e crescimento, não tem como a gente olhar para aquilo que a gente é, no nosso caráter, na nossa personalidade. À medida que a gente vai olhando para Deus, não tem como a gente perceber a grandeza dele e como a gente necessita continuar aprendendo sobre ele para que o nosso caráter e a nossa personalidade seja moldada para que a gente possa representar melhor o reino de Deus, para que a gente possa atingir aquilo que Deus tem desejado para a nossa vida. O tema dessa semana, como você tem acompanhado, vai falando sobre esses sentimentos de orgulho e também sobre a humildade. E o verso áureo, o verso central que nos ajudou a refletir sobre esse tema, orgulho e humildade, se encontra no Evangelho, no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 11. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia, ele diz assim: pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Inclusive é um verso muito comum, utilizado por muitas pessoas que nem no contexto religioso cristão estão. É muito utilizado esse texto aqui. Mas o que ele quer nos ensinar de verdade? O que é que Cristo está falando quando ele trouxe essa afirmação aqui no capítulo 14 do livro de Lucas? Se a gente for resumir o que a lição trouxe a cada dia da semana, a gente pode lembrar de alguns pontos importantes e é esses que eu gostaria de lembrar com vocês. Vale lembrar que esse sentimento do orgulho, ele nasce junto com o início do pecado. Esse mistério da iniquidade que nasce do coração daquele anjo caído, Lúcifer, ele apresentou esse sentimento. Então é uma raiz muito negativa, o orgulho. E ele vai ali ser um contraponto para aquilo que Deus tem desejado para nós, que é a humildade. Sobretudo porque nós estamos numa condição de seres caídos e precisamos, com humildade, reconhecer isso para alcançar ali então o perdão divino, a transformação da nossa vida, o aperfeiçoamento do nosso caráter. Se a gente seguir recapitulando o tema, a gente pode mencionar que a lição também relembrou de dois personagens do Evangelho. Um que era conhecido como fariseu e um outro que era um publicano. Contudo, o fariseu representou aquele que demonstrou esse orgulho. Já o publicano, ele mostrou humildade e ali alcançou a graça de Deus, o perdão divino. Um exemplo para todos nós. A gente pode lembrar também de uma figura do Antigo Testamento que era um homem bem-sucedido, poderoso, e a gente poderia mencionar que ele tinha habilidades militares, ele tinha habilidades políticas, habilidades empresariais, habilidades de liderança. É o Moisés. O Moisés estava num berço que tudo contribuía para que ele estimulasse o orgulho no seu coração. Mas ele escolheu seguir por um caminho de obediência e demonstrando humildade perante Deus e perante as pessoas. Cumprindo então um chamado de Deus para a vida dele e para o benefício de todos aqueles que estão ao redor dele ali, o povo de Deus para aquela época. A gente precisa lembrar disso. Quando a gente escolhe obedecer a Deus, seguir por um bom caminho, por um nobre caminho de humildade, o benefício não é só para nós, mas para a nossa família, para a nossa comunidade, para todos aqueles que estão sob a nossa liderança. E a gente precisa refletir também sobre esse aspecto. O benefício que chega não só a nós, para a nossa vida na caminhada cristã, mas a todas as pessoas que também estão ao nosso redor. E para encerrar, vamos lembrar da figura de Jesus, aquele que demonstrou a maior expressão de humildade, vindo à Terra, morrendo por nós, servindo as pessoas por onde ele andou. O exemplo dele é o máximo que a gente pode ter e o melhor a ser seguido. Jesus foi um grande líder servidor.
e demonstrou a maior expressão de humildade, que pode ser o apelo para nós durante o estudo dessa semana. Que a gente possa seguir como cristãos o exemplo de Jesus no tocante ao serviço e à humildade. E que Deus, por sua graça, apague o orgulho que existe ali em nosso coração. Que Deus siga nos abençoando e até semana que vem.